Foi? Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Hugo Fernandes Matias, sou defensor público no Estado do Espírito Santo. Atualmente eu estou na coordenação da Infância e Juventude da Defensoria Pública e na coordenação de Direitos Humanos. E aí, o que eu pensei em trocar ideia com vocês, em conversar? Fazer uma espécie de palestra. Agradecer o Giancarlo pelo convite, cumprimentar minhas colegas do Núcleo da Infância, Camila, Thaís, Adriana, Jamile, Flávia, e dizer que para vocês é muito importante e muito gratificante estar aqui, poder conversar com vocês. A gente tem acompanhado o projeto, acho que é um projeto super bacana e inclusive a gente tem trocado informações, tem aproveitado, assistido algumas aulas para ir entendendo as mudanças no direito, para ir até se reciclando. Acho que é um projeto muito bonito mesmo, muito legal. Parabéns aí para vocês. O que a gente pensou em conversar? Nós pensamos em conversar dois temas que têm muito a ver com a nossa atuação prática em relação à Defensoria da Infância e Juventude do Estado do Espírito Santo. O primeiro, o habeas corpus coletivo da Unisnorte, e o segundo, as medidas provisórias da Corte Interamericana de Direitos Humanos que foram deferidas em relação ao caso da Unis. O habeas corpus coletivo é o habeas corpus 143.988 do Espírito Santo. E ele é muito interessante porque ele tem uma história, né, da nossa atuação. Em 2015, nós começamos a atuar na coordenação da infância. E aí nós fomos para a unidade estava super confusa e a ideia da defensoria naquele momento era verificar todas as guias de execução dos meninos para ver se tinha alguma dificuldade de interpretação, algum mecanismo interpretativo que nós podíamos utilizar para tentar soltar meninos, porque a unidade estava ficando muito cheia. No meio daquele ano, por volta de maio, junho, a gente falou, opa, a unidade não vai aguentar tanto menino. A unidade tinha capacidade para 90 meninos e estava abrigando naquela época 181 meninos. E a gente falou assim, olha, não vai dar certo, vamos fazer alguma coisa. O que fazer? Né? A gente trabalha muito com o conceito de tentar extrair o máximo dos mecanismos jurídicos que nós temos à disposição. Um caminho, uma ação civil pública. O Ministério Público já tinha feito uma ação civil pública pedindo a construção de uma nova unidade. O que a Defensoria pode fazer? Ou vamos aderir àquela ação civil pública, ou vamos inventar uma nova, ou tentar bolar um novo caminho. Para a Defensoria Pública, a gente entende que a ideia no sistema socioeducativo é qualificar a internação para os casos em que realmente ela seja necessária. Nós não entendemos que temos que construir demasiadamente unidades para aumentar a capacidade de internação por aumentar. Nós temos que ter internações melhores para os casos em que ela é realmente imprescindível. Partindo dessa ideia, pensamos o seguinte, vamos fazer um habeas corpus coletivo. Muita resistência, nós estamos falando de 2015, não é tão lá atrás, mas havia muita resistência. Ainda existe hoje, mas lá havia muita resistência. Nós pegamos e pensamos em fazer um habeas corpus, parte individual para alguns meninos e parte coletiva. E aí, nós pensamos o seguinte, vamos tentar verificar o que pode chamar mais atenção no sistema socioeducativo no encarceramento de pessoas. Tortura, tratamento desumanos, degradantes, agressões, superlotação. Isso foi o contexto que nós conseguimos apurar. E aí eu lembro de uma história muito triste. E a gente vai lembrando das histórias. Teve uma quinta-feira que fomos eu e a então coordenadora de Direitos Humanos, a doutora Vivian, nós fomos para a Unisnorte. A gente foi de carro, fizemos atendimento e voltamos para a capital, dormimos e no dia seguinte fomos fazer atendimento de novo. E para nossa surpresa e grande tristeza, alguns dos meninos que tinham sido atendidos no dia anterior estavam machucados após atendimento da Defensoria Pública. A gente registrou, levou para fazer laudo, levou para fazer perícia, foi constatado que tinha agressão, jogamos esses meninos no nosso habeas corpus para identificar que, olha, do jeito que está, talvez a gente precise melhorar a qualidade da internação na unidade. E aí nós fomos para o tribunal, perdemos a liminar, e aí fomos rapidinho para o STJ, né? Em 50, 60 dias aproximadamente nós chegamos no STJ, e aí nós fomos fazer um habeas corpus substitutivo, perdemos na súmula 691. E aí depois desse dia nós falamos, a partir de agora a gente vai ter muita calma e só vamos recorrer do mérito, nós vamos subindo de mérito, nós não vamos mais ficar impugnando as liminares para a gente não perder energia e para que nós não venhamos nos desgastando demasiadamente. E aí, o que aconteceu é que nós fomos para o STJ,
aí do STJ nós fomos para o STF num habeas corpus para pedir para o habeas corpus no STJ ser julgado, porque estava em determinado momento tinha uma marcha processual muito morosa, e depois nós chegamos no STF. Quando nós chegamos no STF, a gente ficou muito feliz porque a primeira providência do ministro foi pedir informações para o Estado. A gente estava numa perspectiva de, olha, vai ser denegado, não vai ser conhecido o habeas corpus, porque nós estamos com uma dificuldade processual, e teve o pedido de informação. Ficou todo mundo esperançoso. Opa, nós temos uma chance. Paralelamente, tramitava no STF o habeas corpus daquela questão da convivência familiar, das mulheres, das crianças, com menos de 12 anos de idade. E aí, nós tivemos que tentar fazer algumas articulações. Nesse meio de caminho, desde o início do habeas corpus até ele chegar no STF, a gente começou a usar tudo que a gente podia da Defensoria Pública. Então, os defensores públicos, na nossa lei complementar, nós temos a possibilidade de integrar conselhos, colegiados, que discutam matérias afetas ao trabalho da Defensoria Pública. E nós fazemos parte no Estado do Espírito Santo do Conselho Estadual de Direitos Humanos, nós fazemos parte do Comitê Estadual para a Prevenção e Erradicação à Tortura. Em todos esses espaços, a gente tentava levar as demandas dos direitos de crianças e adolescentes, especificamente em relação ao caso da Unisnorte. Então, a gente pautava isso no Comitê Estadual de Prevenção e Erradicação à Tortura, a gente pautava isso no Conselho Estadual de Direitos Humanos, a gente pautava isso no Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente, a gente ia tentando dar visibilidade para esse caso. Nesse meio de caminho também, a gente conheceu os órgãos do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E aí nós entendemos o seguinte, nós começamos a ver a Defensoria Pública um pouco só nessa demanda, porque a nossa demanda era uma demanda diferente. Nós queríamos qualificar e criar um fluxo de entradas e saídas de internação naquela localidade. E aí nós fizemos o seguinte, vamos tentar descobrir quem são nossos parceiros. Como é que a gente faz isso? Toda vez que chegar um ofício informando um caso de agressão, tortura, maus tratos, tratamento desumanos ou degradante, a gente vai oficiar todos os órgãos que tenham atribuição para tutelar os direitos daquela criança, daquele adolescente nas mais variadas temáticas. Então a gente começava a expedir, chegava uma comunicação para a Defensoria, a gente expedia 20 ofícios para o Estado do Espírito Santo, para Brasília, a gente ia expedindo os ofícios e ia encontrando os parceiros. Encontramos o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E foi um negócio muito legal. Ainda não tinha saído, nós estamos em um momento em que o habeas corpus foi conhecido, por assim dizer, foi admitido no STF e ele não sai. É uma decisão nesse momento. E a gente começa a ficar preocupado porque a gente tinha uma chance, mas a gente precisava também fazer as articulações. E aí eu lembro que a gente fez o seguinte, vamos pedir para sermos ouvidos na reunião do Comitê Nacional de Prevenção e Erradicação à Tortura. Aí a gente fez um ofício e falou, a Defensoria do Espírito Santo gostaria de fazer uma apresentação sobre os casos de agressões, torturas, tratamento desumano degradante no comitê. E aí nós fomos convidados. E aí no comitê nós fizemos a nossa apresentação. Para além disso, esse movimento em torno dessa demanda, ele pediu da Defensoria que nós abraçássemos o sistema socioeducativo. O sistema socioeducativo do Espírito Santo ele não é um dos maiores do Brasil, mas nós devemos estar no meio da escala brasileira. Então, o que a gente pensou em fazer? Vamos abraçar o sistema e trazer defensores públicos para que tenham contato semanal com as unidades. Então, as comissões de avaliação disciplinar que estão previstas no SINASE para reconhecimento de falta disciplinar, elas são acompanhadas pela Defensoria do Espírito Santo, elas acontecem toda semana, num dia que foi organizado o calendário com a autarquia, e toda semana nós temos um defensor nas unidades do Estado do Espírito Santo. Isso permitiu que a Defensoria encurtasse a distância com o sistema socioeducativo. Nós conhecemos as unidades. Se a gente precisar debater de alguma unidade, a gente tem um defensor de referência, principalmente na Grande Vitória e no Norte por muito tempo, porque é onde está a unidade, Unisnorte, a gente teve que dar um pouco mais de atenção. E aí, a gente começou a desenvolver um sistema de inspecionar as unidades. A gente inspeciona periodicamente as unidades. O Ministério Público tem o Conselho Nacional do Ministério Público, o Judiciário tem o Conselho Nacional do Poder Judiciário, CNJ, e a Defensoria Pública não tem um órgão centralizador. Nós até temos o CONDES e a ANADEP, mas ainda não cumprem todas as funções que o CNJ e o CNMP cumprem. E uma das
dificuldade que nós temos na Defensoria é que nós ainda não organizamos nacionalmente como que a Defensoria vai inspecionar unidades socioeducativas. A gente ainda tem essa lacuna na nossa legislação. E lá no Espírito Santo, como a gente estava com esse problema recente do habeas corpus, a gente teve que organizar como efetuar as inspeções nas unidades. Mas veja, a gente está falando do habeas corpus coletivo, que é um problema recente, 2015 para frente. A segunda parte, se der tempo, a gente vai falar das medidas cautelares da UNES. Então a gente estava jogando em duas frentes. A gente estava tentando entender o processo da UNES e tentando trazer uma solução para a Unisnorte. Porque, além de tudo, a Unisnorte não fica na capital, ela fica no interior. Então todo mundo que vinha visitar o estado, que vinha fazer uma inspeção, algum trabalho, vinha para a capital. O interior é mais longe, às vezes tinha um voo, não dava tempo, a gente tinha essa questão geográfica. Pois bem, e aí quando o habeas corpus está no STF, a gente vinha fazendo um acompanhamento da unidade e nós fizemos, isso já em 2017, a gente falou o seguinte, olha, marcamos de despachar com o ministro e nós pensamos em fazer uma inspeção antes de conversar com o ministro, até porque a gente estava trazendo questões ligadas a violações de direitos humanos, questões até muito graves, e a gente não queria ser injusto com o Estado. O que nós fizemos? Fizemos uma última inspeção, fomos na unidade, e eu lembro que foi muito bacana, porque a gente conversou com os meninos do pior setor da unidade, e a gente conversou com os meninos e falamos o seguinte, vamos conversar com o ministro. Alguém gostaria de fazer um pedido para o ministro? Aí um menino falou, não, eu quero fazer um pedido. Você vai fazer o pedido? Vou. Então beleza, eu vou te gravar. Aí nós pegamos o tablet funcional, pode pedir. E o menino fez o pedido e a gente guardou aquilo. Como a gente sabe que a mídia vai perdendo a qualidade, como você vai trocando de lugares, a gente precisou de quem? Da comunicação da Defensoria, para a comunicação da Defensoria legendar o nosso vídeo para a gente ter certeza que ele ia ser compreendido. E aí, na conversa com o ministro, a gente, em determinado momento, nós tivemos uma oportunidade, nós pedimos para apresentar, né? Falamos, poxa, questão de visibilidade, Defensoria, por falar em visibilidade, a gente queria perguntar, tem um menino que nós, na última inspeção, nós falamos que viemos aqui no STF, perguntamos se alguém queria fazer um pedido para o ministro, e esse menino falou que topava, que queria fazer. A gente pode apresentar? Podemos. E a gente conseguiu trazer o menino do interior do Espírito Santo para conversar com o ministro. Isso foi muito legal mesmo. E aí, as coisas foram andando, né? Infelizmente, no primeiro momento, perdemos a liminar. A liminar foi perdida e aí bateu uma tristeza na Defensoria, porque a gente falou, olha, a ação civil pública do Ministério Público transitou em julgado no tribunal. O habeas corpus era a última medida que a gente tinha, nós perdemos. O que fazer? Aí nós lembramos, olha, a gente também teve que estudar direitos humanos para passar no concurso. Tem umas saídas aqui no sistema interamericano. Como a gente já vinha conversando sobre o caso da UNES, os defensores públicos entenderam que era o caso de levar a Unisnorte para o sistema interamericano, porque em tese nós já estávamos exaurindo o Poder Judiciário brasileiro, nós já estávamos no STF, já tínhamos perdido, o processo já se arrastava um pouco, nós falamos, olha, vamos levar esse caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí nós reunimos o núcleo da infância, fizemos os nossos estudos, levantamos as nossas informações e levamos esse caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas nesse meio termo, então nós perdemos a liminar, né? Estamos nesse momento de perder a liminar. Nesse momento, por conta de uma articulação com outras defensorias públicas, tinha sido pedida uma audiência pública na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que aconteceu em março de 2017, e que foram várias entidades da sociedade civil e várias defensorias públicas. E várias defensorias subscreveram um documento pedindo a audiência pública. Nessa audiência pública, o Brasil se compromete a receber a Comissão Interamericana de Direitos Humanos por conta das violações de direitos humanos no sistema socioeducativo. Só que o Brasil limita a visita aos estados que tinham algum tipo de processo ou procedimento envolvendo direitos de adolescentes no sistema socioeducativo. E aí eu lembro que eles vieram... Eu lembro que eles vieram no Espírito Santo,
foi um dos estados que eles vieram e também foram no Ceará, porque também estava tendo problema no sistema socioeducativo. E aí, por uma série de fatores e por muita sorte, a gente conseguiu levar o presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a relatora do Sistema Interamericano de Direitos Humanos para Direitos da Criança na Defensoria Pública. E lá nós explicamos toda essa situação que a Defensoria estava vivendo. E aí, depois dessa reunião, nós saímos convictos de que tínhamos que levar o processo para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí, nós passamos a ter um processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e um habeas corpus denegado. Só que a gente não desistiu. Nós falamos o seguinte: olha, vamos recorrer, vamos fazer o agravo e vamos ver o que vai acontecer. A vida seguiu até que em agosto do ano passado, meu colega Tiago, ele me liga às 6 horas da manhã e fala: cara, deu certo, cara. Eu, como assim? Pode comemorar, deu certo. O que aconteceu, Tiago? O ministro deferiu o habeas corpus, deferiu a liminar, olha só, e foi aquela confusão. Eu acordei minha esposa: Carol, deu certo, deu certo. A gente já tava, muita angústia. E aí joga aquilo nos grupos de WhatsApp, confusão. E eu lembro que a gente conversou bastante, teve toda uma movimentação, até para eu lembrar os detalhes. Teve toda uma movimentação no estado do Espírito Santo, o Poder Judiciário recebeu aquela decisão, cumpriu a decisão aceitou não, mas ela encampou a tese do numerus clausus, que é justamente um princípio que que é defendido na execução penal, de que todo ambiente prisional, todo ambiente de reclusão de pessoas, ele tem um limite intransponível. Não é um depósito de pessoas, nós temos que fazer com que aquele ambiente tenha uma função. E de acordo com a capacidade. Ultrapassada aquela capacidade, tem que ser adotadas medidas para criar um fluxo. Entra uma pessoa, sai outra pessoa, só entra um quando saírem 2, vamos estabelecer internações ou prisões domiciliares, vamos progredir quem está mais próximo de terminar as fases. Essa é a ideia do numerus clausus. E aí, no habeas corpus coletivo da Unisnorte, ele acabou sendo encampado. Eu queria ter mostrado para vocês um negócio bem legal, que era o número de adolescentes que tinham na unidade, porque, deixa eu pegar a tabela aqui, a gente perde um pouco dos detalhes sem a tabela, mas a gente tinha uma curva de 180, 210, 262, 250, 249, 223, 205, e depois da liminar, quando exaure o prazo dado pelo ministro, a gente chega a uma situação que não pensávamos que veríamos. A gente sai de 260 no auge para 88 meninos. E na hora de cumprir a liminar, olha que bacana. Quando a liminar foi ser cumprida, nós tínhamos 2 unidades. A Unisnorte, que recebe os meninos com medida socioeducativa de internação, e a Unipnorte, onde os meninos ficam por conta da internação provisória. Só que como tinham muitos meninos, tinham meninos em cumprimento de medida socioeducativa de internação na Unipnorte. Na hora de executar a decisão, o pessoal falou: opa, esse habeas corpus ele atinge as 2 unidades. Então o princípio numerus clausus ele é aplicado na Unisnorte e na Unipnorte. O resultado é que, ao fim do prazo conferido pelo STF, tinham sido liberados 260 meninos. Era muito menino. E as unidades baixaram em termos de quantidade de adolescentes internados. Isso foi muito bacana, porque nós conseguimos ver o resultado daquela demanda. Uma outra situação muito interessante foi o parâmetro fixado pelo ministro, porque o ministro entende que, na falta de um parâmetro concreto, ele encampa o parâmetro da Defensoria Pública, 119%. Porque, vejam comigo, nós temos uma unidade que cabe 90 meninos. Num determinado momento, essa unidade tem 260 meninos. Não adianta mais eu falar que só cabe 90. Não adianta eu pedir só os 90, porque isso eu já perdi. Qual o limite acima de 90 e menos de 260 que eu tenho que falar? E aí, como que se responde essa pergunta? Nós pegamos alguns estudos, inclusive do Conselho Nacional do Ministério Público, nós falamos o seguinte: vamos aplicar a média nacional de internação nessa unidade? Porque eu tô de boa fé, eu não tenho critério. Qual critério eu vou aplicar? A média nacional. E aí nós pegamos a média nacional, 119%, e com base nessa média nacional, nós aplicamos na Unisnorte, refletiu na Unipnorte,
E, assim, para quem está acompanhando o processo, a gente está numa situação muito legal. Porque depois do deferimento da liminar, algumas defensorias públicas ingressam como amigos da corte. E além dessas defensorias, tinham ingressado algumas ONGs. O IBCCRIM, Conectas, Alana, eles participaram fornecendo subsídios para o STF para ele conferir a decisão liminar, né? Que culminou com a decisão liminar. Depois que essas defensorias ingressam, são várias defensorias, um grupo de trabalho em Brasília, nós continuamos cuidando da decisão e executando a decisão no Estado do Espírito Santo, e essas defensorias fazem um pedido de ampliação, eles querem ampliar a liminar para todos os adolescentes desses outros estados que estejam na mesma situação. E aí, preparando o slide, que não funcionou para hoje, mas preparando o slide para a gente conversar hoje, eu verifiquei que o MPF deu um parecer favorável pela extensão pela ampliação dessa liminar. Então pode ser que a gente ainda tenha um segundo grande efeito desse habeas corpus repercutindo sobre outras unidades da federação. Isso é bem legal mesmo. O habeas corpus, ele passa por uma outra situação aqui no estado do Espírito Santo, que é o seguinte, são as repercussões dele no estado do Espírito Santo para o sistema socioeducativo. A gente teve no Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público e com a Defensoria, vários esforços para cumprir a decisão, para fazer com que a decisão fosse efetivada, o que gerou, inclusive, a repercussão na unidade Unip-Norte, e o que, de forma ainda muito rarefeita, mas está se consolidando, que esse parâmetro de 119% ele atinge as outras unidades, porque a decisão do ministro fala que os meninos têm que ser transferidos, aqueles que estão para além dos 119%, para uma outra unidade socioeducativa que não tenha mais de 119% de ocupação. Então esse parâmetro está se alastrando pelo Estado. Pode ser que ele venha se consolidar como um teto para as unidades, o que para a gente é muito bom, porque a gente começa a ter uma contenção para o ingresso de adolescentes no sistema socioeducativo. E para além de uma visão mais imediatista de tem que soltar os meninos, é mais do que isso. É fazer com que a unidade funcione, com que os meninos que estão dentro da unidade possam ter o banho de sol, possam ter a recreação, é fazer com que os meninos possam estudar, é fazer com que os meninos não fiquem tensos e tensionados para terem rebeliões e confusões. Quando a gente esvaziou a unidade, o resultado que a gente tem da autarquia, do IASES, que cuida do Sistema Socioeducativo do Estado do Espírito Santo, é que, bom, agora a equipe consegue trabalhar. Isso é muito importante, isso dá uma satisfação para a Defensoria Pública. Essa questão do reconhecimento do numerus clausus é muito legal, porque a gente consegue reconhecer um princípio que é muito importante para o Brasil, principalmente para o sistema prisional. Nós temos a terceira maior população do mundo e numa situação muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm pouca superlotação, nós temos muita superlotação aqui generalizada no nosso país. Nós tivemos também uma situação muito legal. Quando o habeas corpus ele é deferido, que os meninos saem, para onde esses meninos vão? Alguns tiveram a medida extinta, outros foram para o meio aberto. Temos que verificar o meio aberto. E aí a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, de Assistência Social, ela começa a interferir juntamente com os municípios para tentar melhorar, dar qualidade, até investir no meio aberto para melhorar o meio aberto do norte do estado do Espírito Santo. Nós tivemos algumas reorganizações e mais facilidade de trabalho para a autarquia, para o IAS, o Instituto de Atendimento Socioeducativo, e, como eu coloquei para vocês, aparentemente esse princípio numerus clausus ele vai se espraiando por mais unidades, porque uma vez que o menino tem que ser transferido para uma unidade que não tenha 119%, quando ele vai chegar naquela unidade, a gente tem que verificar se a unidade está dentro do parâmetro do ministro ou não. E hoje, em relação a esse habeas corpus, nós estamos numa fase de execução, por assim, a Defensoria tem fiscalizado o cumprimento da decisão, a gente ainda tem algumas dificuldades, às vezes passa um pouquinho, às vezes diminui um pouquinho, mas a Defensoria tem ficado muito atenta. E a Defensoria do Espírito Santo, tanto por conta dessa demanda, quanto por conta da demanda da UNES, na Corte Interamericana, ela participa de um órgão que se chama de um colegiado,
que é a Comissão Interinstitucional do Sistema Socioeducativo. Ela é formada por Defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário, várias secretarias, e ela decorre de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso UNES. E ela fiscaliza a qualidade do sistema socioeducativo. Hoje a Defensoria Pública está na presidência dessa comissão e um dos pontos que sempre são levantados é o cumprimento do HC, essas repercussões, porque ainda a gente não consegue dimensionar toda a influência dessa decisão sobre o sistema socioeducativo, porque a tese jurídica do numerus clausus, do habeas corpus coletivo, a gente consegue identificar nos nossos estudos, né, na internet, a gente vai vendo as coisas mudando ou sendo diferente do que a gente vinha aprendendo. Mas essas repercussões práticas ainda são um pouco distantes, porque a gente vai conversando com um órgão, vai conversando com o outro, vê que melhorou, a gente vai tendo essa situação. E, enfim, eu acho que em breves linhas e sem meus slides todos e minhas informações que eu queria passar para vocês, eu acho que essa é mais ou menos um resumo do que aconteceu nesse habeas corpus que está lá tramitando e que a gente espera que ele venha a ser ampliado para outros estados, que a gente possa ter outros estados com essa dignidade para o seu sistema socioeducativo. Enfim, essa é a história do habeas corpus coletivo. Mas essa é a história recente. A gente tem a história para trás. Quando eu entrei na coordenação da infância, eu conversava com o defensor-geral à época e ele falava o seguinte: olha, a gente tem que dar uma atenção para o sistema socioeducativo. E eu ouvia muito falar do caso da UNES, eu sabia que tinha alguma coisa no sistema interamericano, você estuda um pouco, mas como não está mexendo diretamente com isso, e aí chega uma hora que o caso da UNES está lá na defensoria, a gente tem que conversar e tem que entender o que estava acontecendo. E aí o que a gente conversou, estudou, é que em 2009, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu um pedido de medidas cautelares. Um pedido de medidas cautelares, que são medidas de urgência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. No Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nós temos como medidas de urgência as medidas cautelares deferidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as medidas provisórias deferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. As medidas cautelares podem estar vinculadas a uma petição, a um caso de mérito ou não. Então, é possível que seja apresentada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma petição em conjunto com uma medida cautelar para uma situação de gravidade e urgência. Mas também é possível que seja apresentada somente a medida cautelar para aquela situação de gravidade e urgência. Essas medidas cautelares, elas têm algumas peculiaridades. Uma delas é que elas atingem grupos de pessoas. Então, elas têm um certo efeito coletivo. Porque quando a gente vai estudar a questão das petições, elas têm um cunho muito individual. Você tem que identificar quem são as vítimas. As medidas cautelares, elas são mais amplas, elas têm um quê de coletivo. E aí foi isso que fizeram no Estado do Espírito Santo. Uma entidade chamada Centro de Defesa de Direitos Humanos de Serra, do Espírito Santo, em conjunto com outra entidade chamada Justiça Global, elas pegaram o caso da UNES, que era uma unidade de internação socioeducativa, que está localizada na região metropolitana de Vitória, no município chamado Cariacica. Era uma unidade diferente, ela já foi implodida, já tem uma outra unidade, e era uma unidade estava muito confusa, eram muitos meninos, muitas agressões, casos de morte, era muito confusa. Essa unidade foi levada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos deferiu medidas cautelares em face do Brasil, que são recomendações, são parâmetros para que o Brasil tente atingir para retirar, para superar aquela situação de graves violações de direitos humanos. Estou falando muito rápido? Não? Tá dando para entender? Beleza, é que às vezes eu me empolgo um pouco. Aí eu tenho que me lembrar de falar um pouco mais devagar. E aí, quando foram deferidas, o Brasil podia cumpri-las, mas acabou não conseguindo cumprir. Uma vez que o Brasil não cumpre, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela leva aquela situação para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela avalia se aquela situação persiste, ela faz uma análise da situação. E com a análise da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
restou verificado que havia sim uma situação que o Brasil não tinha cumprido, que havia risco para a vida, integridade pessoal, casos narrados de torturas, enfim, por agentes públicos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela concede medidas provisórias em face do Estado brasileiro, que são novamente parâmetros para que o Estado brasileiro possa superar aquela situação. Só que essas medidas provisórias, elas têm um prazo para renovação e elas têm sido renovadas. Elas funcionam uma vez deferidas, são fixados os parâmetros, depois são pedidas informações para o Estado, são pedidas informações para os peticionários e a Corte delibera para verificar se a situação de gravidade, urgência, de risco de violação de direitos persiste. Se persistir, ela concede ela expede uma nova resolução tratando das medidas provisórias. A gente tem medidas provisórias, então, desde o começo de 2010-11 até 2017. As últimas medidas concedidas contra o Brasil foram justamente em novembro de 2017. Em 2017, vejam, é o ano que a gente leva o habeas corpus para o STF, é o ano que tem audiência pública na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e é um ano em que, bem singular para o sistema socioeducativo brasileiro, porque em março, audiência pública na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em maio, nós temos o que as entidades da sociedade civil chamaram de supercaso. A Corte Interamericana de Direitos Humanos juntou todos os casos de pessoas reclusas no Brasil e resolveu fazer uma audiência pública. Então nós tivemos Pedrinhas, nós tivemos o caso do Espírito Santo, caso do Rio de Janeiro, e o Estado brasileiro fez a sua defesa. Por conta dessa singularidade, a sociedade civil conversou com a Defensoria Pública e falou: olha, vocês estão começando a se atualizar do caso, vocês têm participado com a gente, por que vocês não ingressam como amicus curiae nesse caso? A gente falou: opa, que ideia legal, a gente pode ingressar como amicus curiae, vamos testar. E aí nós fizemos um levantamento do sistema socioeducativo do Estado do Espírito Santo, da UNES, que é, nesse caso específico da UNES, e fizemos o pedido, né? Reunimos os defensores, fizemos os pedidos, mandamos por e-mail, recebemos uma confirmação da Corte Interamericana, depois nós ficamos esperando o que ia acontecer. Na resolução da Corte, algumas das informações da Defensoria são levadas em consideração, principalmente algumas informações em relação ao aumento da superlotação naquela unidade. E aí, no final de 2017, as medidas são renovadas. Quando a gente estuda um pouco direitos humanos, a gente vai vendo que qual o maior poder das decisões do sistema interamericano? É aquele power of embarrassment, né? O poder de constranger. Nenhum governante quer ter no seu mandato uma decisão de um tribunal internacional dizendo que há violações de direitos humanos. A partir do momento que acontece essa situação, que há esse risco ou que essa decisão é proferida, as coisas começam a andar. Há mais vontade administrativa de superar as dificuldades. E eu tinha trazido para vocês também algumas situações comparando a questão das medidas cautelares e das medidas provisórias. Porque as medidas cautelares são aquelas deferidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E existem algumas argumentações do Estado brasileiro tentando deixar de cumprir essas medidas cautelares porque elas não estão previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos. Elas estão previstas apenas no regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas o regulamento ele é tão legal que ele faz uma contra-argumentação. O artigo 25, ele vai falar o seguinte, e aí uma observação. O artigo 25, ele é fruto de uma reforma que aconteceu no regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2013, depois do caso Belo Monte, inclusive com participação e resistência do Estado brasileiro em relação a uma medida cautelar proferida pela comissão. E ela fala o seguinte: com fundamento nos artigos 106 da Carta da Organização dos Estados Americanos, 41b da Convenção Americana de Direitos Humanos, 18b do Estatuto da Comissão e 13 da Convenção Americana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, a Comissão poderá, por iniciativa própria ou a pedido de parte, solicitar que o Estado adote medidas cautelares.
essas medidas, tenham elas ou não conexão com uma petição ou caso, deverão estar relacionadas a situações de gravidade e urgência que apresentem risco de dano irreparável às pessoas ou ao objeto de uma petição ou caso pendente nos órgãos do sistema interamericano. Então esse artigo do regulamento ele já traz um fundamento jurídico para o cumprimento e para a comissão deferir essas medidas cautelares. E ele já traz esse link da possibilidade das medidas cautelares estarem ligadas a uma petição, que é um caso de fundo, um caso de mérito, ou estarem sendo deferidas independentemente de um caso de uma petição apresentada. O que eu tenho visto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos é que a maioria das medidas cautelares, ela traz uma argumentação em torno da vida e integridade pessoal dos beneficiários. A comissão tem uma sessão que, às vezes, quando vocês estiverem com mais tempo, né, tiverem estudado a matéria toda, estiverem mais tranquilos, dá para dar uma olhada que tem uma seção de medidas cautelares e tem as medidas deferidas. Eles separam por ano. Dá um pouco de trabalho, mas dá para passar o olho, identificar, vocês vão vendo os casos que têm sido deferidos. E esses casos, na maioria das vezes, estão ligados à vida e integridade pessoal. Outra situação que eu ia colocar para vocês é a questão do amicus curiae. Essa previsão de ingresso com amicus curiae a gente extrai do regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele vai falar o seguinte: a apresentação de amicus curiae, artigo 44. O escrito de quem deseja atuar como amicus curiae poderá ser apresentado ao tribunal, junto com seus anexos, através de qualquer dos meios estabelecidos no artigo 28 desse regulamento, no idioma de trabalho do caso e com o nome do autor ou autores e assinaturas de todos eles. Então quer dizer que a gente tem que dar uma olhada, quando a gente vai peticionar e trabalhar com o sistema interamericano, é sempre bom dar uma olhada na convenção, mas no regulamento, nos estatutos dos órgãos para os quais nós vamos nos dirigir. Porque tem alguns institutos que estão previstos só nesses atos. E aí a gente vai conseguindo trabalhar melhor, porque a convenção acaba não tendo todos os caminhos para a gente tutelar os direitos das pessoas no sistema interamericano. E aí, como eu falei, em novembro de 2015, as medidas provisórias deferidas em face do Brasil são prorrogadas. Então, hoje, no estado do Espírito Santo, nós temos esses dois casos que chamam muito a atenção dos estudiosos e dos operadores do direito que trabalham com o direito da criança e do adolescente, principalmente do socioeducativo. O habeas corpus coletivo da Unisnorte, que está vivo e ainda gerando repercussões, e que, para a gente, temos muito orgulho de termos participado da construção dele, e agradecemos o apoio de todos, das entidades, das defensorias que estão ajudando a continuar o debate desse habeas corpus, e essas medidas provisórias da UNIS, da Unidade de Internação Socioeducativa em Cariacica. Elas fazem com que a Defensoria do Espírito Santo tenha que estar bem antenada, tanto na parte doutrinária, na parte técnica, quanto que os defensores do Espírito Santo, a gente tem que estar sempre presente nas unidades e tentando entender o que está acontecendo, conversando com as entidades da sociedade civil. E nesse contexto, né, para já caminhar para uma parte de finalizar a nossa palestra, a Defensoria hoje é presidente da Comissão Interinstitucional do Sistema Socioeducativo. Nós temos uma atuação bem interessante com as entidades da sociedade civil, em especial com o CDDH de Serra e com a Justiça Global. Nós participamos de inspeções para instruir as informações da sociedade civil em relação as medidas provisórias da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os relatórios de defensoria são enviados, no caso do amicus curiae foram por conta da defensoria, mas às vezes são enviados em conjunto com as entidades da sociedade civil. Hoje, a Defensoria entendeu que os espaços coletivos de debate são relevantes para a nossa atuação funcional, e aí, diga-se, o Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente, que nós nem temos cadeira, mas nós somos convidados e nós vamos nas reuniões. O Conselho Estadual de Direitos Humanos, que a minha colega Vivian até inclusive já teve a vice-presidência. O Comitê Estadual de Prevenção e Erradicação à Tortura, que inclusive eu estou na coordenação nesse momento. Então, são espaços que a Defensoria começa a entender que por ali a gente também consegue dar visibilidade e resolver alguns dos problemas do sistema socioeducativo. A gente tem uma presença constante da Defensoria nas unidades,
para a realização das CADs, e essa presença constante é fruto das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Numa das suas resoluções, a Corte fez a seguinte ilação. Ela falou, olha, os peticionários reclamam que há agressões em face dos meninos. E há também um sentimento de que não há punição para os meninos quando eles incidem em faltas disciplinares. Então a Corte indicou a necessidade do Estado brasileiro, no Espírito Santo, dar devido processo legal para a apuração das faltas disciplinares para tentar pacificar aqueles conflitos. Os meninos vão ver que se praticarem atos de indisciplina vão ser punidos e os servidores vão entender que a indisciplina dos meninos vai ser punida e com isso a Corte queria diminuir a quantidade de relatos de agressões. Todas as unidades do Estado do Espírito Santo fazem CADs, tem as comissões de avaliação disciplinar e nessas comissões de avaliação disciplinar a Defensoria está presente. A gente teve que organizar porque era interessante. Cada unidade fazia CAD num determinado dia, não concentrava no mesmo dia e intimava o defensor. Aí o defensor tinha que estar na audiência, tinha que estar atendendo e não conseguia estar presente, e aí imputava-se à defensoria que as CADs não estavam funcionando. Aí a gente conversou, olha, vamos tentar organizar, vamos concentrar todas as CADs das unidades num único dia, porque a gente vai ter a agenda dos defensores, e tivemos a parceria do Instituto e hoje as CADs estão concentradas e os defensores vão nas unidades uma vez por semana. Nós temos o monitoramento dos adolescentes, nós vamos tentando acompanhar as unidades e os adolescentes até para identificar quais são as dificuldades de cada unidade, para tentar fazer reuniões no núcleo, para termos estratégias para tentarmos enfrentar essas dificuldades. A Defensoria organizou a sua atuação coletiva, então o Núcleo da Infância hoje ele capitaneia a atuação coletiva da Defensoria do Espírito Santo, seja nessa parte socioeducativa, seja na parte não socioeducativa, direito à saúde, educação. E nós temos produzido relatórios, que esses relatórios são encaminhados para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e aí como nós falamos, às vezes, uma vez por amicus curiae, outras vezes através das ONGs que prestam as informações, e nós conseguimos estabelecer, talvez foi uma dos grandes avanços no nosso trabalho, que foi estabelecer essas inspeções periódicas. Hoje o Núcleo da Infância, as meninas do Núcleo da Infância, minha homenagem às minhas colegas defensoras que só tem mulheres no Núcleo da Infância, é um núcleo porreta, um núcleo bom, e hoje o Núcleo da Infância está organizado para segurar as inspeções de todas as unidades do Estado do Espírito Santo. A gente está fazendo um calendário para verificar se a gente vai conseguir girar as unidades bimestralmente ou trimestralmente, mas essa dinâmica de ocupar as unidades através das inspeções, da presença diária da Defensoria, tem dado um protagonismo para a Defensoria Pública e a movimentação, a atuação da Defensoria Pública, ela ganha em conteúdo. Hoje, as manifestações de Defensoria Pública, nós temos até que, por outro lado, ter muita responsabilidade no que fazemos, porque nós hoje somos ouvidos. Talvez tenhamos ainda dificuldades, mas faz parte do processo democrático, faz parte da dialética dos processos, mas hoje a Defensoria conseguiu no sistema socioeducativo ter uma voz que pode ser ouvida em alguns casos, ela rende bons resultados e que nos deixa muito orgulhosos dos resultados. Eu acho que para nossa palestra, até para uma conversa mais rápida, eu acho que era isso que eu queria apresentar para vocês. Talvez seja algo muito mais de um depoimento de quem gosta de ser defensor público, né? Até para motivar vocês vão fazer a prova. Então, se vocês gostam da Defensoria Pública, é um bom lugar para você ser feliz. E trazer um pouco da experiência dos meus colegas e das minhas colegas do Estado do Espírito Santo. Espero que a gente tenha uma próxima oportunidade para conversar, para trocar ideia. Se vocês quiserem fazer perguntas, estou super aberto para a gente trocar ideia, eu estou inteiramente à disposição. E agradecer ao Giancarlo, porque a gente trocou uma ideia no sábado, né? A gente estava conversando, eu falei com ele, olha, inclusive eu queria conhecer o curso. Não, vem aqui, vem dar uma palestra, conversar com o pessoal, acho que vai ajudar e tal. E eu acho que agradecer a atenção de vocês. Como eu prometi para minha colega Camila, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e um cheiro para quem é de cheiro. Tá bom? Obrigado, pessoal.